Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 24 de abril de 2022. Nós estamos na arena onde está acontecendo o 19º Campuri Desbravadores da Associação Paulistana. E apesar de toda a correria que a gente teve aí durante todo esse dia de sábado, nesse momento são 2 horas e 15 minutos da manhã. E eu parei aqui um pouquinho as atividades. Lá atrás, se você der uma olhada no palco, o pessoal ainda está trabalhando para compartilhar com você um pouquinho da lição dessa semana. Bem, a lição de hoje, especificamente, vai trabalhar um pouco da história ou da maldição de Canaã. Quando você vai ler o texto de Gênesis, no capítulo 11, que vai começar mencionando uma história realmente complexa. É uma história onde o herói que havia sido apresentado por Moisés dentro do livro de Gênesis até o capítulo 10, onde você vai encontrar todo o processo do dilúvio, pós-dilúvio, o momento em que Noé vai reconhecer a ação de Deus na sua história. Ele é o instrumento através do qual Deus vai agir para fazer com que a humanidade possa escapar da destruição. Esse mesmo Noé, agora, nesse novo mundo, esse mundo pós-dilúvio, nesse mundo em que ele está agora sendo protagonista de um processo de repovoamento, ele acaba tomando uma postura que choca quando você para pensar. Noé, ele está num mundo completamente novo, depois de ter sido completamente salvo das águas do dilúvio. Ele vai agora plantar uma vinha e ele vai usar esse fruto para poder fazer vinho. E com essa bebida fermentada, ele acaba se embriagando, fica completamente nu dentro da sua tenda. E o seu filho, Cã, ele vê o pai naquela situação e não apenas não faz absolutamente nada, e na estrutura gramatical hebraica você percebe exatamente isso, que não apenas ele ri da situação do pai, ele não apenas não faz nada para mudar a situação do pai, mas ele vai trabalhar de uma forma completamente equivocada para tentar ainda fazer pouco caso daquela situação. Ele vai menosprezar a condição deplorável na qual o pai vai se encontrar. Por outro lado, os outros 2 filhos, Sem e Jafé, eles tomam uma capa, cobrem o pai que estava naquela situação, e quando o pai se cura daquela situação, o pai vai tomar agora uma postura que também acaba sendo chocante. Ele vai amaldiçoar nada mais nada menos do que o filho de Canaã. Você percebe aqui alguns paralelos, por exemplo, com a própria história da criação e da queda do ser humano. Você percebe nitidamente que Moisés, ele está tentando dizer que a humanidade é a mesma e que a humanidade, ela comete equívocos parecidos, semelhantes. O Adão estava num mundo perfeito, num ambiente perfeito, e ele vai, de alguma maneira, lançar mão de um fruto que ele não deveria ter lançado mão. E isso vai, de alguma maneira, entre aspas, fazer mal para a sua história. Não fisicamente, mas na sua própria natureza moral. Você percebe que Noé, ele vai lançar mão de algo que é bom, é um fruto criado por Deus, mas ele vai fazer um suco com esse mesmo fruto, e o álcool que vai ser o resultado desse mesmo fruto vai fazer com que ele tome uma postura que o expõe, que o coloca completamente exposto diante da família, diante daqueles que ele deveria estar liderando. Diante desse quadro, você vai perceber um paralelo entre as duas histórias. Algumas pessoas querem pegar nesse texto o momento em que Deus estaria lançando uma maldição sobre uma determinada etnia ou uma raça específica. Alguns querem mencionar que a maldição de Deus caiu sobre a África, já que os descendentes de Cã acabaram se espalhando por todo o continente africano. Entretanto, é completamente equivocado lançar mão de uma situação como essa, porque o processo de maldição ele vai cair sobre Canaã, que é filho de Cã, não sobre
Cuxi, Mizraim, Put, que são os demais filhos de Cã, que vão se estabelecer exatamente no continente africano. Portanto, tentar justificar ou tentar encontrar aqui uma maldição que recaia sobre a raça africana é cometer, no mínimo, um crime de racismo, por uma razão muito simples. Essa mesma teologia espúria que vai ligar a maldição de Noé ao continente africano é a mesma teologia que foi utilizada por indivíduos do século passado para justificar a própria escravidão do povo daquele continente. Pessoas que sofreram muito, mas muito mesmo. O que nós percebemos nitidamente no texto é com a maldição de Canaã, que vai se estabelecer exatamente nessa mesma terra, na terra que vai levar o seu nome, a terra de Canaã, é que Moisés está antecipando aquilo que Deus faria através dele mesmo. Moisés está mencionando através do texto que o que está para acontecer, o que está para acontecer e que vai ser desdobrado no capítulo 12, é que os descendentes de Canaã se afastariam tanto dos caminhos do Senhor Deus que acabariam cometendo verdadeiras aberrações. Quando Moisés está escrevendo essa história, os cananeus já tinham provado que tinham ultrapassado a linha daquilo que era aceitável ou tolerável dentro de um contexto social. E por isso, Deus vai decretar a sua própria destruição e vai tomar essa terra que havia sido colonizada por eles e dar ao povo de Israel. Por isso, nessa mesma história, nós temos aqui a possibilidade de poder entender que o Senhor Deus, Ele ama os seus filhos, Ele ama todas as etnias, Ele ama todas as pessoas, mas uma nação ou um povo vai se tornar em algo baseado nas escolhas dos seus cidadãos. Somos nós que fazemos parte dessa sociedade, baseado nas nossas próprias escolhas, que vamos determinar como será o nosso futuro. E aquilo que são as nossas escolhas influenciarão também a nossa comunidade, a nossa sociedade. Por isso, é imprescindível que nós acabemos tomando posturas ou decisões que nos coloquem diante do caminho do Senhor Deus. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a permanecer firmes no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque através dela somos capazes de entender que o Senhor nos ama e tem propósitos especiais para a nossa vida. Ajude-nos a escolher bem, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. Até aqui em Jaguariúna, no Campuri, desbravadores mais que vencedores. E você?